Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, dia 26 de março, hoje de propósito, a leitura do Evangelho de hoje é João, capítulo 5, do 31 a 47, e a primeira leitura é do Êxodo 32, do 7 a 14. Eu peço a você que, por favor, anote esse texto de Êxodo 32, 7 a 14, que vai ser a base da reflexão que eu quero fazer nesse dia. Eu vou citar aqui umas partes do Êxodo 32. O versículo 7 diz assim: O Senhor Deus falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tirastes da terra do Egito. Versículo 8. Bem depressa o povo desviou-se do caminho que lhes prescrevi. No versículo 9. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, e que eu os extermine. Daí Deus vai falar a Moisés: Mas de ti farei uma grande nação. Depois nós continuamos a leitura. A situação que nós estamos vivendo dessa pandemia, dessa calamidade pública mundial, que está tirando a paz de todo mundo. Todas as pessoas estão desoladas, cheias de questionamentos e perguntas, que muitas vezes a própria imprensa, no lugar de buscar diante dos governadores uma solução plausível para a situação que vive o povo brasileiro, só fala mesmo desse maldito vírus. É claro que tem que falar e alertar sobre as circunstâncias de contaminação e como se deve evitá-lo. Mas, diante dessa situação em que o mundo inteiro está fechado, todas as portas estão fechadas de estabelecimentos comerciais, de igrejas, alguns serviços essenciais que estão apenas abertos de uma forma ainda precária. Estamos rezando e pedindo a Deus pelas pessoas que estão sendo vítimas, aos milhares no mundo, estão morrendo por causa desse coronavírus. Estamos pedindo ao Senhor que console os familiares que já tiveram as suas vítimas. Mas a situação em que as pessoas não podem trabalhar, não têm o seu ganho, não tem como sobreviver, daqui a pouco tempo, nós teremos muito mais mortes de pessoas que estão morrendo por fome, crianças, idosos e pessoas em qualquer idade estarão morrendo de fome. Haverá mais pessoas mortas de fome do que as pessoas por essa doença. As duas situações são gravíssimas e deve ter uma ponderação, deve ter um equilíbrio entre ambas as partes. Eu vejo que a própria Igreja Católica tem que pensar um pouco nisso e, como uma voz profética, tem que botar a sua experiência a favor da humanidade e ajudar os governantes a tomar uma posição coerente. Por que estamos vivendo essa situação? Num vídeo anterior, eu já falava sobre isso quando tratava da Arca de Noé, da situação de Noé, e que Deus queria exterminar o povo, exterminou o povo por causa do pecado da humanidade. Não é por acaso que Deus está permitindo essa situação terrível que estamos vivendo, que mais parece um fim de mundo. Temos que olhar a palavra de Deus e vê-la com seriedade. Porque ainda há tempo de voltar o nosso coração para Deus. Nesse momento difícil, a humanidade ainda tem a possibilidade de pensar que se desviaram do seu Deus, que abandonaram o seu Deus e criaram tantos deuses.
E esses deuses falsos nada mais são do que enganadores que prometem uma realidade boa e, na verdade, levam à destruição total da humanidade e das pessoas. Esse voltar-se para Deus agora, um propósito de voltar-se para Deus, é muito importante. Porque Deus olha o coração da pessoa humana, olha o nosso coração. E se nós fizermos um propósito com sinceridade, de que vamos mudar a nossa vida, que vamos nos voltar totalmente para o Senhor. Aqui eu não estou me referindo especificamente àqueles que são de Cristo, aqueles que estão vivendo a sua fé, que eu diria são um pequeno rebanho, um mínimo povo. Os demais já se perderam todos. A juventude já não vai nem mais na igreja. Juventudes, adolescentes já nem vão mais na igreja. Mas quando fazem o Santo Crisma, depois abandonam a igreja definitivamente. E vivem nos seus deuses. Por que Deus está permitindo a destruição da humanidade? Por causa da idolatria. Eu vou mostrar para você os principais ídolos da atualidade, que são a culpa de levar a humanidade para esse precipício. Vejamos então aquilo que Deus disse a Moisés. Vai, Moisés, desce da montanha, pois corrompeu-se todo o povo. O povo se corrompeu. Você que é de Deus, você que é uma pessoa que vive a lei de Deus, que segue a Jesus Cristo, temos que pensar nos outros agora. Não há mais como voltar atrás e dizer a Deus, não, Senhor, o povo não se corrompeu, porque não é verdade. A humanidade se desviou de Deus, se corrompeu em tantos pecados, em tanta idolatria, em tanto paganismo, que agora é necessário uma renovação da humanidade. Depois dessa pandemia, a humanidade não vai ser a mesma. Ou vai se voltar para Deus totalmente, ou não vai. Aí seria totalmente o fim mesmo. Conforme diz aqui a palavra de Deus, Moisés, que era considerado um homem justo, e que eu considero você também uma mulher, um homem justo, Moisés intercedeu em favor do povo. Nós que somos de Deus e vivemos a sua fé e seguimos a Deus, não podemos dizer, bem feito, vocês não vieram na igreja, vocês abandonaram a igreja, vocês abandonaram a Deus, só ficaram fazendo festas e carnavais, que se danem, que se lasquem. Não é essa atitude do homem e da mulher de Deus. Até porque todos nós estamos sobre o mesmo perigo. A atitude nossa correta é a de Moisés. O que Moisés fez? Moisés, no versículo 12, ele diz assim a Deus, Senhor Deus, não permitas, te peço, que os egípcios digam, o Senhor tirou seu povo da terra do Egito com má intenção. É uma forma de interceder, que se Jesus veio para nos salvar, e Deus Pai nos deu o seu Filho, nós temos que interceder. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Dá a oportunidade de que a humanidade se converta, mas também afaste para longe de todos esta pandemia, este perigo, esse vírus. Moisés intercedeu a Deus. A intercessão de Moisés junto de Deus impediu, diz aqui no versículo, no último versículo, não estou achando aqui, no último versículo, diz assim, até pensava, não, desculpa, estou no Salmo 105, até pensava em acabar com a sua raça, se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele
para impedir que sua ira os destruísse. Na primeira leitura diz assim, no Êxodo 32:14, e o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado de fazer ao seu povo. É isso que nós precisamos fazer agora. Entremos na presença de Deus. Amado Deus e querido Pai, venho a Ti, viemos a Ti, em nome de Jesus. Senhor, junto com os sacerdotes, nós clamamos, Senhor, tende misericórdia do Teu povo, tende misericórdia da humanidade. Contenha, Senhor, este vírus, contenha esta peste e afaste para longe do Teu povo, porque, Senhor, nós estamos pedindo em favor do Teu povo, e o Teu povo agora, com esta aflição, eles voltarão para Ti, se voltarão para Ti, o coração deles deixará os ídolos. Por isso, Senhor, pedimos, liberte o Teu povo dessa praga, cure os que já estão doentes e defenda a todos nós e nos dê prudência para nos prevenirmos e também não sermos dispersadores dessa doença. Queremos fazer, Senhor, a nossa parte. Porque nós reconhecemos, Senhor, que realmente são tantos os ídolos que o nosso povo está seguindo. Tais como os ídolos, são tantos deuses como o povo de Israel também seguia. Hoje nós seguimos uma série de deuses. E por isso, esses deuses que eu vou colocar aqui, da atualidade, podem ser acrescentados. Quem sabe até você pode ter algum Deus na sua vida que tem que se desligar dele para se voltar totalmente, de todo o coração, de toda a alma, para o Deus único e verdadeiro. Olha, temos o Deus da comunicação social, das redes sociais. Esses deuses da comunicação social, das redes sociais, tomaram totalmente o lugar do Deus vivo e verdadeiro. Perdemos todo o nosso tempo, não temos tempo para rezar, e nem para meditar, e nem para ler a Sagrada Escritura, e nem para rezar o terço. Estamos voltados para o Facebook, para o Twitter, para o Instagram, para outras redes sociais, WhatsApp e etc. O Deus do capital, o Deus do consumismo. Aquela ganância de voltarmos e fazermos de tudo, gastar a nossa vida, os nossos dias para consumir e ter sempre mais, ter o carro do ano, a casa do ano, ter a televisão do ano e assim por diante. O Deus da poluição, estamos destruindo o nosso planeta por causa do nosso egoísmo. O grande Deus da poluição destrói o homem e destrói a natureza. O Deus das drogas e dos vícios que levam os nossos jovens para o caminho do precipício. O Deus da luxúria, uma sexualidade pervertida e imoral. O Deus da bebida alcoólica, que destrói as famílias, destrói as pessoas e afasta as pessoas de Deus. O Deus da tecnologia, aquela angústia de corrermos atrás da tecnologia e gastarmos aquilo que não temos, financiarmos em anos e meses para ter uma tecnologia nova. Tudo é ilusão e enganação. Um Deus que nos afasta do Deus verdadeiro. O Deus do futebol, aonde milhões e milhares de pessoas esquecem do Deus verdadeiro, especialmente os jovens, para seguirem em todos os sentidos o futebol. Há quem até que na hora da morte veste-se com a bandeira do seu time. O futebol é algo muito bom e saudável, mas quando não se torna idolatria. O Deus da impiedade. Não se reza mais, não se tem mais tempo para oração, para voltar-se para Deus. O Deus da prosperidade. As igrejas, hoje um grande número de igrejas, e se voltam inclusive até padres, só para ensinar a prosperidade, para tirar proveito e vantagem em cima do Deus verdadeiro. É o Deus da prosperidade que impede que tenhamos uma vida modesta e sábia,
uma vida onde temos o necessário para partilhar com os que mais têm necessidade. Depois, o Deus da razão. Se não for pela razão, as pessoas não caminham. A nossa vida tem que ser guiada pela fé em Deus, em Jesus Cristo. O Deus da morte, o cultivo do Deus da morte. Acha-se a morte engraçada. Filmes e mais filmes que mostram que a morte é algo de bom, de importante. Até os símbolos de caveiras que crianças inocentes carregam nas suas vestes, e como adultos também, e até em veículos, o símbolo da caveira, o símbolo da morte. É um Deus da morte atualmente. O Deus dos filmes e das novelas. Por causa das novelas e dos filmes, não se tem mais tempo para rezar o rosário, nem para meditar e nem para dialogar com a família. O Deus do globalismo e do modernismo. Se é moda, mesmo que seja do mal, vai ser praticado e vivido pelo mundo inteiro. Um modismo desordenado, às vezes totalmente imoral e desumano. Depois temos o Deus da pornografia e Deus do adultério, que mata totalmente a castidade que Deus quer de todo o seu povo. O Deus da gula. Tem pessoas que vivem para fazer festas e mais festas e festas e festas e se esquecem do seu Deus, que a verdadeira festa que nós devemos participar, que é necessário, é a festa da Santíssima Eucaristia, da Santíssima Missa. O Deus do cartão de crédito, do consumismo. Quem tem o cartão de crédito vai se endividando, vai protelando as dívidas. Não digo que para a alimentação seja até necessário, mas fazer dívidas e mais dívidas com o cartão de crédito, as pessoas vão se endividando, ficando angustiadas e perdem o controle da sua situação financeira. O grande Deus que se é adorado hoje, que quase todo mundo tem, é o cartão de crédito. E que eu diria, deveria ser quebrado e destruído. Agora eu pergunto a você, diante de Deus, qual o outro Deus que pode estar ocupando o nosso lugar? Qual o outro Deus na tua vida que pode estar ocupando o lugar do único e do verdadeiro Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Está aí a mensagem de hoje e a oração de hoje. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Vamos ter a sabedoria de Deus para levar as coisas como devem ser feitas e com seriedade. Deus abençoe você. E eu concedo a bênção pela intercessão de Nossa Senhora, curando os enfermos e dando a divina proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E fique com Jesus. Amém.